Certo. Então, na aula passada a gente começou a ver estereoisomeria e as definições, que é um tipo de isomeria onde os átomos têm a mesma conectividade, mas estão distribuídos espacialmente de forma diferente. E hoje a gente continua, então, trabalhando com mais detalhes em enantiômeros e diastereoisômeros, certo? A gente já começou a ver diastereoisômeros são moléculas que não são imagens especulares, então têm propriedades físicas, químicas, biológicas e ópticas diferentes. Então eles são mais facilmente separáveis, eu consigo isolar de forma mais fácil, ainda é complicado, mas consigo isolar de forma mais fácil diastereoisômeros, né? Diferente de enantiômeros, onde a, o isolamento requer técnicas quirais. Aqui, com uma boa coluna cromatográfica, principalmente se eu trabalhar com HPLC, eu consigo separar bem diastereoisômeros. Eles podem ser isômeros geométricos, né, cis e trans, como a gente já viu. Então, tem o diastereoisômeros. Acho que essa parte a gente já começou a ver, né? Eu tenho diastereoisômeros quando eu tenho uma dupla ligação ou um anel que faz com que haja uma barreira para a rotação da ligação sigma, certo? No caso do anel, para a rotação sigma, e no caso da insaturação, a própria ligação dupla é a barreira, né? Então, eu tenho isômeros onde os dois grupos substituintes, nesse caso aqui, dois grupos fenil, estão do mesmo lado do plano, estão no mesmo plano da molécula, então são cis ou Z, e quando esses dois grupos estão em lados opostos, eles são trans. Da mesma forma, quando eu tenho um ciclo, certo? Como essa rotação é impedida, eu não consigo converter esse isômero esse composto nesse aqui, então eles são isômeros, são moléculas diferentes, com propriedades físicas e químicas diferentes. Certo. Como eu falei para vocês, para que eu tenha um estereocentro, para que um átomo seja quiral, ele precisa ter todos os ligantes diferentes. Todos os átomos ligados a ele têm de ser diferentes. Então, se eu tenho um metileno, por exemplo, eu tenho dois hidrogênios ligados a um carbono, aquele carbono não pode ser quiral, certo? Então, para ser um centro quiral, eu preciso primeiro ter uma geometria tetraédrica com 4 ligantes diferentes. Então, quando eu trato de carbonos, isso é mais fácil, né? Então, eu tenho um carbono representado pelo asterisco, dizendo que ele é quiral, com 4 grupos ligantes diferentes, né? O grupo metil, o grupo etil, um hidrogênio e uma hidroxila. Esse é um estereocentro. E ele vai ter uma imagem especular não superponível, né? Esse carbono é quiral e essa molécula é quiral. Então, A e B são enantiômeros, certo? Quando eu tenho isômero cis e trans, eu não tenho mais um centro com um centro tetraédrico, né? A geometria da ligação dupla vai ser trigonal. Então eu tenho centros estereogênicos trigonais para a ligação com o grupo fenila. Eu tenho um centro trigonal e outro centro trigonal, e essas imagens especulares elas são sobreponíveis entre si. Então ela é aquiral. Apesar de eu ter um centro que gera estereoisomeria, né, gera dois possíveis isômeros, cis ou trans, eles não são enantiômeros. Essa molécula é quiral, C e D são idênticos, são sobreponíveis. Beleza? Só um minutinho aqui, viu? Rapidinho.
Opa, desculpa a interrupção, eu precisei arrumar um negócio aqui rapidinho. Certo, então eu tenho dois centros estereogênicos. Ele pode ser trigonal, pode ser tetraédrico. Só o tetraédrico vai gerar moléculas quirais aqui nesse caso, né? Eu vou ter um centro estereogênico, um centro e isomeria. Nesse caso aqui, eles são imagens especulares. Nesse caso aqui, as imagens especulares são sobreponíveis, então eu não tenho mais quiralidade, certo? Então, eu posso ter um centro estereogênico numa molécula, mas a molécula ser aquiral, certo? A gente vai ver que geralmente isso acontece quando eu tenho um centro ou um eixo de simetria. Esse A e B são, C e D são idênticos, então não são moléculas quirais. A gente também já falou um pouco sobre isso na aula passada, que quando... Um monte de errinho aqui. Interação. Geralmente, quando eu tenho moléculas quirais, quando elas fazem interações com sistemas vivos, com organismos vivos, ou principalmente com moléculas do metabolismo primário, então proteínas, enzimas, receptores de forma geral, os diferentes estereoisômeros vão interagir de forma diferente com aquele determinado receptor. Esse modelo era chamado de chave fechadura, onde, para que a resposta biológica seja atingida, eu preciso da molécula específica, certo? Então, mesmo que eu tenha os mesmos ligantes, a orientação espacial com que eles estão ligados a esse carbono quiral determina se ele vai ter efeito A ou B, se vai ter um efeito agonista e o outro antagonista, enfim. A gente já viu isso quando falou da talidomida, do feromônio da Lasioderma cerricorni, certo? Mas isso acontece bastante quando a gente faz, por exemplo, o estudo de novos fármacos para fazer com que um determinado composto atinja e gere uma resposta num sistema biológico. Geralmente eu preciso que essa molécula seja enantiomericamente pura, certo? Ou pelo menos eu tenho uma maior atividade quando ela é pura, certo? Quando, como eu já falei também, quando eu tenho dois isômeros possíveis, um é agonista, um faz o efeito e o outro não atrapalha, como a síntese racêmica ela é mais barata, a gente tende a fazer essa síntese. Quando eu preciso do enantiômero puro, então eu vou procurar ou um método sintético estéreo específico, ou eu vou precisar isolar o composto ativo no final da minha síntese, certo? Certo. Como é que eu vou determinar que uma molécula é quiral? Eu já falei para vocês que eu posso ter um estereocentro, eu posso ter um carbono que é quiral, que é estereogênico, mas a molécula em si pode ser aquiral, certo? Então a gente vai determinar se eu tenho planos ou eixos de simetria dentro daquela determinada molécula, para saber se ela é quiral ou não. Deixa eu ver só se está tudo, se está gravando aqui. Certo. Então, se eu tenho um único centro de quiralidade, se eu tenho um único centro estereogênico, geralmente é mais fácil de determinar se essa molécula é quiral ou não. Tendo um único centro, eu preciso determinar se eu tenho um plano de simetria. Esse plano é definido como um plano imaginário que divide a molécula em duas partes e que uma é a imagem especular da outra, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, essa molécula aqui, opa. Digamos que eu coloque essa metila aqui. Se eu dividir essa molécula no meio, se eu dividir ela no meio aqui, eu vou observar que a metade da esquerda é a imagem especular da metade da direita. Certo? Se eu cortar essa molécula aqui no meio, eu vejo que
essa parte da esquerda é a imagem especular da parte da direita. Então, essa linha central que eu estou traçando aqui é um plano de simetria. Certo? Já tinha desenhado aqui. Então, se eu traço uma linha imaginária aqui no meio dessa molécula, eu vejo que eu tenho um plano de simetria. Nesse caso aqui fica mais fácil, e no exemplo que eu acabei de apresentar, fica mais fácil de determinar porque eu não tenho 4 ligantes diferentes, certo? Aqui eu tenho 2 ligantes iguais, então essa molécula vai ser aquiral porque ela não tem um centro estereogênico, mas aqui é só para exemplificar como é que funciona o plano de simetria. Então, a metade da direita é a imagem especular da metade da esquerda. Nesse caso aqui, molécula aquiral. Claro, ela tem 2 ligantes iguais, então eu já sabia que ela era aquiral. Mas, se eu ficar na dúvida, eu posso determinar através dessa inserção do plano de simetria. Se eu pegar uma molécula com 4 ligantes diferentes, agora vocês vão ver que eu não tenho mais esse plano, que eu não tenho mais uma metade da molécula ser imagem especular da outra metade, certo? Se eu traçar um plano aqui, se eu traçar uma linha aqui, a molécula não fica simétrica. A metade da esquerda é diferente da direita. Ou onde quer que eu queira passar. Se eu quiser passar uma linha na horizontal ou em diagonal, o plano de simetria ele pode ser qualquer plano no espaço, certo? Não precisa ser numa determinada direção, não. Então, se eu traçar um plano de simetria em qualquer porção dessa molécula, eu vou ver que eu não consigo ter duas metades que são imagens especulares entre si. Além dos planos de simetria, então se a molécula tem um plano de simetria, se ela tem um centro estereogênico, mas tem um plano de simetria, ela é aquiral, certo? Além do plano de simetria, eu posso ter um centro de simetria. Então, não é uma linha desenhada no meio da molécula. É um ponto na molécula onde, para qualquer lado que eu vá, eu vou encontrar o mesmo grupo, certo? Então, se eu desenhar uma linha a partir de um ponto, eu vou encontrar elementos idênticos ou grupos idênticos em direções opostas, certo? Então, por exemplo, no trans 1,2 dicloroetano, eu tenho um plano de simetria. Certo? Tem um plano de simetria aqui no meio, onde a metade de baixo é a imagem. Aliás, eu tenho um centro de simetria, acho que eu desenhei errado. Não, eu tenho um plano de simetria e um centro de simetria, exatamente. O centro de simetria, por exemplo, se eu considerar do meio dessa ligação dupla, para qualquer distância que eu for, em lados opostos eu vou encontrar o mesmo elemento. Então, se eu for nessa direção ou nessa direção, em sentidos opostos eu encontro o cloro. Se eu for nessa direção ou nessa direção, em sentidos opostos eu encontro o hidrogênio. Então, esse centro de simetria, para qualquer lado que eu for, considerando o centro dessa ligação dupla, se eu traçar uma linha horizontal, eu tenho a mesma distância, carbono de um lado, carbono do outro. Se eu traçar nessa diagonal, eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Se eu traçar nessa diagonal, eu tenho cloro de um lado, cloro do outro. Certo? Então, moléculas que têm centros ou planos de simetria, elas são aquirais. Mesmo que tenham um centro quiral, certo? Os carbonos equidistantes do centro da molécula eles têm uma linha que passa pelo centro. Tá. Isso aqui eu acho que eu coloquei o texto só explicando o que eu acabei de falar. Os hidrogênios são equidistantes do centro, aqui os carbonos são equidistantes do centro e os átomos de cloro também são equidistantes do centro. Então, quando eu tenho uma molécula que tem um ou mais centros quirais, eu tenho que observar se, além de ter os centros quirais, se ela tem um plano ou um centro de simetria. A gente vai ver alguns compostos que têm mais de um centro quiral, mais de um carbono quiral, mas que, por conta dessas regras, acabam não sendo quirais no final das contas, né? Certo. E como é que a gente diferencia o isômero A do isômero B? Se a conectividade é igual, se os átomos ligados são iguais, como é que eu faço para diferenciar dois enantiômeros, né? Um par de enantiômeros? Eu tenho algumas nomenclaturas diferentes.
o sistema RS é o mais usado pela IUPAC, e ele ajuda bastante a determinar qual isômero eu estou trabalhando, certo? Porque é uma medida que pode ser associada aos outros sistemas e que eu posso visualmente determinar, certo? Então, por exemplo, no sistema RS, eu vou considerar prioridades diferentes para cada um dos grupos ou átomos ligados ao carbono quiral, certo? Então, se eu tenho 4 ligantes, eu vou considerar que esses ligantes têm prioridades diferentes. A gente vai determinar, primeiro, o átomo ligado. Então, quanto mais pesado for o átomo, maior a prioridade dele. Então, eu tenho aqui uma hidroxila, ele vai ter a maior prioridade. Aqui eu tenho 2 carbonos. Então, se os átomos são iguais, eu procuro o átomo seguinte. Então, esse aqui tem 2 carbonos, esse aqui tem um carbono, esse aqui tem outro carbono. Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e a um outro carbono. Então, esse aqui tem maior prioridade do que esse daqui. E o hidrogênio vai ter sempre a menor prioridade. E aí eu vou numerar esses grupos em ordem de prioridade e eu vou observar se a numeração vai em sentido horário ou em sentido anti-horário. Certo? Então, a gente considerando aqui o 2-butanol, esse sistema RS ele é chamado de RS ou de Cahn-Ingold-Prelog, porque foi desenvolvido por esses 3 pesquisadores, né? 2 britânicos e um suíço. E aí ele permite identificar e diferenciar esses 2 isômeros do 2-butanol ou de qualquer composto que tenha um centro quiral. Então, por exemplo, como é que eu vou nomear, como é que eu vou atribuir o nome completo e o PAC para um determinado composto usando essa regra de Cahn, Ingold e Prelog? Primeiro, acho que eu já adiantei, né? Eu vou numerar esses grupos ou átomos em ordem de prioridade. Quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Então, o oxigênio vai ter prioridade aqui, então fica bem claro. Quando eu tenho quando eu tenho 2 substituintes, onde o primeiro átomo, o átomo ligado, é igual, eu vou passar para o próximo, olhar a prioridade do próximo, certo? Então, nesse caso aqui eu tenho um grupo hidroxila, aqui eu tenho um grupo etil, aqui eu tenho um grupo metil e o hidrogênio vai ser o de menor prioridade. Quando eu tenho átomos iguais, atribuir maior prioridade com base no primeiro ponto de diferença. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tivesse um grupo etil aqui e um grupo propil aqui, eu passaria para o seguinte. E aqui ele mostra como é que se faz essa numeração, né? Então, se eu tenho o oxigênio como maior prioridade, aí eu tenho o meu CH2, aqui eu tenho CH3. Então, como eu já falei, esse aqui vai ter menor prioridade porque ele tem 3 hidrogênios ligados, esse aqui tem 2 hidrogênios e um átomo de carbono. Então, exemplo. Se eu tenho 2-butanol, nesse caso aqui, primeiro vou numerar, número 1, número 4, os mais fáceis, e aí eu vou observar qual desses 2 carbonos vai ter maior prioridade entre si. 2 ou 3, 2 ou 3. Se esse aqui tem mais hidrogênios ligados, esse aqui tem 2 hidrogênios e um carbono, 3 hidrogênios, um carbono, 2 hidrogênios ligados. Então, esse aqui vai ter maior prioridade. Número 2, número 3, certo? Então, eu tenho a minha ordem de prioridade estabelecida. O grupo de menor prioridade fica para trás aqui nesse caso. E aí eu vou observar em que sentido essa sequência vai, certo? Eu vou do 1 para o 2 para o 3. E nesse caso aqui ele vai em sentido horário, certo? Grupo de maior prioridade em direção aos de menor prioridade, com o 4º grupo para trás. Então, sentido horário, eu vou ter... Opa, já coloquei, né? Então, escrever a molécula orientando o grupo de menor prioridade para trás, e aí eu vejo em que sentido gira os meus grupos de prioridade. Certo? Eu posso representar isso também na projeção de Newman, certo? Colocando o grupo de menor prioridade para trás, o hidrogênio para trás. E aí eu tenho A, B e C, ou 1, 2 e 3, como queiram, e eu vejo em que sentido
essa ordem vai girar. Aqui é só diferentes representações, né? Como eu tenho o sentido da minha ordem de prioridade, ela pode ser em sentido horário ou em sentido anti-horário, eu vou determinar como R, quando está em sentido horário, vem do latim rectus, e como S, quando está em sentido anti-horário, vem do latim sinister, certo? Então, quando meu grupo de menor prioridade para trás e eu desenho essa seta e ele gira em sentido horário, eu digo que que o composto é R. Quando ele gira em sentido anti-horário, eu digo que ele é S, certo? Então, em qualquer projeção eu consigo fazer isso. Se eu fizer Cunha tracejado, se eu fizer cavalete, se eu fizer projeção de Newman, projeção de Fischer, qualquer tipo de projeção eu posso determinar qual é o sentido em que esses grupos vão estar orientados. Beleza? Tranquilo até aqui? Ô, professor, Oi. se a molécula toda tiver só um carbono simétrico, mesmo que ela tenha sido criada, ela não é quiral, né, a molécula? Não, se ela tiver um centro ou um plano de simetria. Porque, deixa eu ver aqui, por exemplo. Se eu colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, peraí. Certo. Então aqui, ó, eu tenho um carbono quiral, quatro grupos diferentes ligados, né? O hidrogênio eu não estou representando, mas ela vai ter esse grupo maior ligado, vai ter esse grupo etil, um grupo metil, e o hidrogênio que eu não estou representando aqui, certo? Então, esse carbono oferece dois isômeros para essa molécula. Da mesma forma, esse carbono oferece dois isômeros para essa molécula, certo? Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Se tivesse dois carbonos quirais, um de cada lado e o do meio fosse simétrico. Pronto, então. Aí, esse carbono aqui, ó, ele oferece um plano de simetria, certo? Se eu traçar uma linha aqui, se eu traçar uma linha aqui no meio, eu vou ter essa metade sendo imagem especular dessa metade, certo? Direita sendo imagem especular da esquerda. E aí eu tenho dois centros quirais. Eu estou adiantando um pouquinho aqui. Tendo dois centros quirais, eu tenho, normalmente, a gente estabelece o número máximo de isômeros possíveis como... não, peraí. O número máximo de isômeros possíveis, de estereoisômeros possíveis, como 2 elevado a n. Em algum momento mais para frente eu vou falar. Não, n elevado a 2. Então eu tenho n ao quadrado, onde n é o número de centros quirais. Então, se eu tenho dois centros quirais, o número máximo de estereoisômeros, de enantiômeros que eu vou ter aqui vai ser 4, certo? Esse é o máximo. Como eu tenho um plano de simetria, esse número 4 não vai ser atingido aqui. E um desses possíveis isômeros vai ser um composto chamado de meso, onde ele tem, apesar de ter os centros quirais, eles não aparecem como pares de enantiômeros, certo? Eu vou mostrar isso mais à frente. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, para essa molécula aqui, eu tenho o número máximo de isômeros possíveis é 4. Só que como eu tenho um centro quiral, a gente vai ver que eu só vou ter 3, certo? Eu vou explicar isso mais à frente. Ok. Vou voltar aqui. Boa pergunta.
Certo, então... tem outra coisa também. Às vezes eu tenho um centro quiral, posso ter um centro quiral e ter impedimento de alguma forma, certo? Então, digamos que eu tenha, sei lá, esse cabeça de ponte aqui. Opa. Esses cabeça de ponte aqui. Dependendo dos grupos que eu tiver ao redor, eu posso ter maior ou menor impedimento. Então, isso aqui pode ser cis ou trans. Então, esse número também pode variar. Pode ser trans, que eu representei aqui. Pode ser cis. Às vezes eu tenho, além de ter um plano ou um centro de simetria, eu posso ter um impedimento que restringe a possibilidade de formação de um dos isômeros. Isso acontece também, certo? Então, esse 2 elevado a n é o número máximo de isômeros que eu posso ter. Se eu acrescentar um novo centro, se eu acrescentar um novo carbono aqui, quiral, tirar isso aqui. Se eu colocar um grupo metil aqui, eu não vou ter um centro quiral, certo? Porque aqui eu tenho dois. Se eu colocar um metil aqui, esse lado é igual a esse lado. Então eu tenho dois grupos iguais. Então esse carbono aqui não seria quiral. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, esse carbono agora se torna quiral. E eu perco o centro de simetria. O plano de simetria, desculpem. Eu perco o plano de simetria. Se eu traçar uma linha aqui no meio, eu não tenho mais dois lados iguais, certo? Dois lados como imagens especulares. E agora eu passo a ter n elevado a 2, onde n é igual a 3, então eu tenho 8 isômeros possíveis, certo? Esse n elevado a 2 é o número máximo, lembrando, né? Certo. Então, se eu giro no sentido horário, eu tenho o isômero R, se eu giro no sentido anti-horário, eu tenho o isômero S. Deixa eu dar mais uma informação aqui também. Se você... Eu estou falando aqui para vocês que eu coloco o grupo de maior prioridade, de menor prioridade para trás e os de maiores prioridades para frente, né? Então, digamos que eu tenha essa situação aqui. E aí eu tenho um, dois, três, certo? Então, esse isômero aqui é o R, né? Se a molécula estiver desenhada de forma onde o grupo de maior prioridade estiver para trás e o grupo de menor prioridade para frente, como é que eu posso resolver isso? Eu posso desenhar de novo, de forma a colocar esse grupo de maior prioridade para frente e de menor para trás. Deixa eu girar aqui, ver se ela gira. É a mesma coisa que eu faria no papel, porque o programa me dá essa possibilidade, certo? Então, se eu pedir para ele girar essa molécula 180 graus, vejam que o grupo 4 está para frente e o grupo 1 está para trás. Então, se eu girar ela no próprio eixo 180 graus, eu coloco o grupo 1 para frente e o grupo 4 para trás, certo? Então, se eu quiser olhar a ordem de prioridade, nesse caso aqui, na ordem de prioridade não, se eu fizer esse giro, seguindo a ordem de prioridade, seria aqui, certo? Então, isso aqui está em sentido horário. Só que o grupo de maior prioridade está para trás, certo? E aí, como é que eu faço? Isso aqui é R, é S. Eu posso girar a molécula no próprio eixo, colocando o grupo de menor prioridade para trás e de maior para frente. E aí eu vejo que o giro é no sentido anti-horário. Ou simplesmente eu posso ver o sentido desse giro aqui. Se o grupo de maior prioridade está para trás e o de menor prioridade está para frente, e ele gira em sentido horário,
eu vou simplesmente inverter e dizer que ele é S, certo? Se vocês acharem confuso fazer dessa forma, vocês podem girar a molécula completa. É só para mostrar que as duas são duas representações da mesma situação, certo? Lembrando, eu estou desenhando a molécula de um jeito aqui no papel e ela tem livre rotação, ela vai girar, eu posso girar, desde que eu não mude a orientação, a configuração entre os diferentes grupos ligados ao carbono quiral, eu posso girar a molécula do jeito que eu quiser. E vejam que quando eu giro, ela mantém essa minha configuração, certo? Entenderam? Também não é nada de muito novo, não, né? Vocês já devem ter visto bastante, né? Esse sistema Kahn-Ingold Prelog. Certo. Opa. Certo. Então, até aqui a gente viu para ligações simples. Então, se eu tenho unicamente ligações sigma, se eu tenho os dois, eu vou estabelecer a prioridade a partir do primeiro ponto de diferença. Então, por exemplo, se eu tenho um carbono quiral e ele está ligado a um oxigênio, a um carbono, a um iodo e a um hidrogênio, o primeiro ponto de diferença já é o átomo ligado a ele. Eu tenho 4 átomos diferentes. Mas se eu tenho, como foi o caso que a gente mostrou aqui, se eu tenho grupos iguais, aliás, grupos iguais não, átomos iguais, eu vou passar para o segundo ponto de diferença, certo? Então, se eu tenho átomos iguais, aqui, tenho carbono, carbono, carbono e um hidrogênio, então eu vou passar para o primeiro ponto de diferença. Aqui vai ter maior prioridade, porque eu tenho um grupo maior ligado aqui. Esse aqui vai ter a segunda prioridade, esse aqui a terceira. Pode acontecer também de eu ter insaturações, certo? Então eu posso ter ligações duplas. E aí a coisa muda de figura um pouco, certo? Então, quando eu tenho grupos contendo duplas ou triplas, é como se cada átomo estivesse duplicado, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou colocar mais um carbono aqui. Como é que eu estabeleço a prioridade desse composto agora? A ordem de prioridade desse composto agora. Desse lado, aqui eu tenho carbono e 3 hidrogênios. Então, entre os átomos de carbono, esse aqui vai ter a menor prioridade. Como é que eu sei se esse aqui tem maior prioridade ou se esse aqui tem maior prioridade? Esse carbono aqui, ele está ligado a 2 hidrogênios e a um outro carbono, certo? Então, tenho 2H e 1C. Aqui, esse carbono aqui, ele está ligado a um hidrogênio e a um carbono, certo? Só que como eu tenho a dupla ligação, os átomos envolvidos na insaturação é como se eu tivesse uma ligação, eu encaro como se eu tivesse uma ligação duplicada. Então, é como se eu tivesse aqui esse carbono ligado a um hidrogênio e a 2 átomos de carbono. Esse aqui está ligado a 2 hidrogênios e a um carbono. Então, esse daqui vai ter maior prioridade, certo? Se eu tivesse uma tripla ligação, então eu encararia como se os átomos envolvidos na insaturação fossem triplicados. Então, se eu tivesse uma tripla, é como se esse carbono aqui estivesse ligado a 3 átomos de carbono. Dessa tripla, obviamente, tem que ser plana, né? Então, quando eu tenho insaturações na minha cadeia, eu vou estabelecer a ordem de prioridade, levando em consideração se eu tenho dupla, se eu tenho tripla.
E aí? Se eu tenho, só para reforçar, né? Se eu tenho um carbono em dupla ligação com algum elemento, seja outro carbono ou não, eu vou considerar que esse carbono aqui, que essas ligações estão duplicadas. Então, esse carbono aqui estaria ligado a 2Y. Se eu tenho uma tripla ligação, esse carbono estaria ligado a 3Y. Certo? E aí eu atribuo a ordem de prioridade a depender dessas diferenças aqui. Então, por exemplo, se eu tenho essa dupla ligação vinílica aqui, né, terminal, ele vai ser tratado como se esse carbono aqui tivesse ligado a 2 átomos de carbono, que vai ter maior prioridade do que esse grupo aqui. Beleza? Então, o grupo vinílico vai ter maior prioridade do que o grupo isopropil. Tranquilo? Então, se eu tiver, por exemplo, nessa situação aqui, acho que já ficou mais claro, né? Se eu tiver nesse caso aqui, esse átomo aqui vai ter maior prioridade, esse grupo vai ter maior prioridade do que esse, né? Se a gente colocar, por exemplo, o grupo de menor prioridade para trás, que é o hidrogênio, desculpem. Se eu colocar o grupo de maior prioridade para trás, eu vou ter 1, 2, 3, e esse aqui deve ser o isômero R, a não ser que eu tenha feito alguma coisa errada. E esse aqui é o isômero R, certo? Se eu tenho um grupo de maior prioridade, os grupos de maior prioridade para frente, 1, 2, 3, de menor prioridade para trás, e quando eu desenho aqui a seta, ele vai em sentido horário, ele fica sendo R. Beleza? Todo mundo entendeu? Dúvidas até aqui? Esse sistema, como eu falei para vocês, eu posso girar a molécula de qualquer modo, desde que eu não mude a configuração, a relação entre esses grupos ligados ao centro quiral. Eu posso girar do jeito que eu quiser, ele vai continuar sendo a mesma molécula com o mesmo nome no sistema RS, certo? Se eu girar horizontalmente, ele continua sendo a mesma molécula. O que vai mudar o nome da molécula é se eu desenhar da forma inversa, certo? Então, principalmente quando vocês forem desenhar nos exercícios, nas provas, prestem atenção para se porventura precisar girar a molécula, para não mudar a configuração. Se mudar a configuração, você vai errar no final. Beleza? Dúvidas? O professor, pode explicar essa questão da ligação dupla e tripla com relação da prioridade por conta dos carbonos, que ficou meio confuso para mim. Tá, entendi. Então, peraí, deixa eu desenhar aqui que talvez fique mais fácil. Então, digamos que eu tenha o grupo metil aqui, certo? Essa molécula aqui não tem centro quiral, certo? Aliás, não tem centro quiral. Eu tenho dois ligantes iguais, um grupo etil desse lado e um grupo etil desse lado. Então, digamos que eu coloque isso aqui assim, a não ser que o programa esteja errado, ele vai me dar o nome sem RS, certo? Tem um plano de simetria, dois ligantes iguais, 3-metilpentano, não preciso colocar RS porque eu não tenho centro quiral. Se eu adiciono um elemento que muda essa simetria, então, por exemplo, se eu tiver uma dupla ligação aqui, agora os dois lados são diferentes, né? Eu não tenho como traçar. Se eu traçar um plano aqui no meio, o lado direito não é imagem especular do lado esquerdo, certo? Então,
eu tenho 4 ligantes diferentes, sem plano de simetria, sem centro de simetria, essa molécula é quiral. Eu desenhei com a metila para frente e, por conseguinte, o hidrogênio está para trás. Então, quando eu for desenhar o nome, quando eu for escrever o nome, antes de tudo, certo, esse grupo aqui de maior prioridade, esse é o segundo, esse é o terceiro. O hidrogênio está para trás. Então, isso aqui vai girar em sentido horário, né? 1, 2, 3. Se eu não tiver feito nada errado, ele vai me dar o R2, 3-metil, um penteno, certo? Beleza. Se eu colocar esse grupo para trás, ele vai ser o S, sem maiores problemas. O que acontece se eu tiver... Então, por exemplo, a dupla ligação ela vai ter prioridade em relação à ligação simples. Por quê? Apesar de eu ter aqui um carbono, um átomo de carbono, e aqui também um átomo de carbono, né? O primeiro ponto ligado a esse carbono quiral é igual, é um átomo de carbono. Aí eu vou ver qual é o primeiro ponto de diferença, certo? Eu vou seguindo. Se eu tivesse uma cadeia maior, por exemplo. Digamos que eu tivesse uma cadeia maior. Então, esse ponto é igual, carbono. Esse ponto aqui também é carbono. Qual vai ser o primeiro ponto de diferença? O que está ligado a esse carbono aqui. Então, aqui eu tenho... Aqui, esses dois pontos são iguais, CH2 e CH2. Aqui eu tenho CH2 também. Esse CH2, esse carbono aqui, ele está ligado a um átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio, certo? Já esse carbono aqui, ele está ligado a um átomo de carbono e a um átomo de hidrogênio, certo? Só que como eu tenho uma dupla ligação, eu vou considerar, para fins de atribuição de prioridade, que esse grupo que está ligado a esse carbono aqui, ele está duplicado. Se fosse uma tripla, ele estaria triplicado. Então, eu vou considerar que ele está ligado a 2 átomos de carbono e a 1 de hidrogênio, certo? Ele faz uma ligação dupla com um carbono, esse carbono faz uma ligação dupla com esse carbono. Então, eu considero, para fins de atribuição de prioridade, que esse carbono está ligado a 2 átomos de carbono, certo? Então, nessa situação aqui, do jeito que eu desenhei, o sentido de giro aqui de prioridade vai ser no sentido horário. O giro vai ser no sentido horário, certo? E aí, essa molécula aqui, ela deve dar como o R. Certo? Se eu tiver uma ligação tripla, então, que aqui eu tivesse uma ligação tripla, é a ligação tripla, e agora, esse carbono aqui, que é o... Né, eu vou procurar de novo, primeiro ponto de diferença. Esse ponto é igual, esse ponto é igual. Aqui eu tenho um carbono, e esse carbono, SP, está ligado a só um átomo de carbono, não tem nenhum hidrogênio ligado. Esse carbono SP2 está ligado a um hidrogênio e a outro átomo de carbono. Para fins de estabelecer a ordem de prioridade, esse carbono aqui, essa ligação é duplicada, e esse carbono, eu considero que ele está ligado a 2 átomos de carbono e a um hidrogênio. Já esse daqui, essa ligação está triplicada. Então, eu considero que ele está ligado a 3 átomos de carbono. Certo? Se ele está ligado a 3 átomos de carbono, ele tem prioridade sobre esse, que só está ligado a 2. E agora a ordem de prioridade aqui muda. Esse aqui passa a ser 1, esse aqui passa a ser 2, e esse aqui continua sendo 3. O hidrogênio está para trás do plano. Então, se eu desenhar a seta, eu vou ver que ela vai de 1 para 2, de 2 para 3. E aí, essa estrutura aqui passa a ser a S. Ficou mais claro agora? Aqui eu tinha associado essa questão da ligação dupla e tripla em relação à ligação sigma e pi, mas é só para fazer o descarte de que não há, por exemplo, 2 ligações de hidrogênio, isso
repõe o carbono para fazer entendimento de maior prioridade nesse caso, né? Ou tem a ver com a ligação sigma e pi nessa questão de prioridade? Tem ligação, por exemplo, se eu tiver tem a ver com ligação sigma e pi, mas nesse caso aqui, para estabelecer a ordem de prioridade, eu vou considerar essa multiplicidade, né? Eu vou multiplicar pelo número de ligações. Então, digamos que vamos colocar duas ligações duplas, em vez de... Então, aqui, em vez de ter um... O que ele está dando errado aqui? Entendi. Ah, tá, porque tá minúsculo. Certo. Em vez de ter uma dupla e uma tripla, eu tenho duas duplas, né? Dois carbonos sp2. Só que esse carbono sp2 vai estar ligado, eu considero que ele está ligado a CH, e esse aqui está ligado a OH. Certo? Então, o que a gente vai fazer é estabelecer o primeiro ponto de diferença. No primeiro ponto de diferença, aquele grupo que tiver ligado a um átomo com maior número atômico ou a maior quantidade de carbonos, ele vai ter prioridade sobre o outro. Beleza? Ah, sim. Entendi. Obrigado. Certo. E aí, como eu falei para vocês, os enantiômeros, os pares de enantiômeros, eles têm as mesmas propriedades físicas e químicas, com exceção da interação com sistemas biológicos, ou sistemas quirais, não necessariamente biológicos, mas outros sistemas quirais, e a relação, a interação com a luz, que a gente chama de atividade óptica, né? Então, se eu tenho isômeros, enantiômeros, que são atingidos por uma luz, por um feixe de luz plano polarizada, um enantiômero interage com essa luz de um jeito, o outro interage com a luz de outro jeito. E isso é mensurável. Então a gente consegue medir essa interação dos enantiômeros, sejam eles isolados ou em mistura, com um feixe de energia óptica, de energia luminosa, certo? Com isso a gente consegue determinar, por exemplo, a pureza de um enantiômero em relação ao excesso enantiomérico ou a pureza de um enantiômero em relação ao outro. Por exemplo, os enantiômeros que a gente já começou a trabalhar, o 2-butanol, eu tenho ponto de ebulição, ponto de fusão iguais, certo? Nesse caso aqui, o 2-butanol, tanto R como S, tem ponto de ebulição de quase 100 graus, 99,5 graus Celsius. E os ácidos tartáricos, o RR, o ácido tartárico vai ter 200 quirais, né? Então, o RR, o SS e o meso, que aqui já é spoiler, né? Eu já falei um pouquinho do meso, vão ter os dois pares de enantiômeros vão ter pontos de fusão iguais, já o meso vai ter um ponto de fusão diferente, certo? Então, aqui eu tenho um par de enantiômeros, e aqui, em relação a esses outros dois, ele não é mais um enantiômero, é um diastereisômero. Então, para enantiômeros, a gente vai ter propriedades físicas e químicas basicamente iguais, certo? A não ser quando se interage com luz ou com outro sistema quiral. Então, enantiômeros eles têm comportamentos diferentes quando interagem com outras substâncias quirais. O melhor exemplo é quando a gente trabalha com sistemas biológicos, né? Então, proteínas, enzimas e receptores, mas eu posso também ter, por exemplo, quando eu trabalho com sistemas não biológicos em reações orgânicas, né? No laboratório, eu posso fazer reações onde eu tenha maior seletividade para um isômero ou para outro, eu posso usar suportes que favoreçam a formação de um isômero ou de outro, enfim. E a propriedade que é mais, por enquanto, para nós aqui, pelo menos, é mais útil, é o comportamento em frente à luz plano polarizada, certo? Então, quando a luz plano polarizada
ela atravessa uma solução contendo enantiômeros, um dos enantiômeros, ela gira, certo? Se eu tiver excesso de um enantiômero em relação ao outro, ou se eu tiver um enantiômero puro, ela vai girar com um ângulo X, certo? Um ângulo determinado. Se eu tenho os dois enantiômeros, então eu tenho o R e o R vai gerar num sentido, o S gira no outro sentido. Se a concentração dos dois nessa solução é igual, a resultante disso, dessas forças, é zero. Então eu não vejo, numa mistura racêmica, onde eu tenho o isômero destrógeno e o levógeno, eu vejo o giro da luz plano polarizada como zero, porque elas se anulam. Se eu tiver um único enantiômero, ele vai girar para um lado ou para o outro, com um número determinado, e se eu tiver um excesso de um enantiômero, se eu tiver mais do R do que do S, eu vou ter ainda a subtração entre esses dois, né? Um gira para um lado, outro gira para o outro, mas eu vou ter um efeito diferente de zero, né? Se eu tiver excesso de uma das populações. Enantiômeros isolados são compostos opticamente ativos. E aqui é só demonstrando, né? Então, a luz plano polarizada, eu tenho um campo magnético associado a um campo elétrico, a luz com o caráter de onda, a direção da onda magnética, a direção da onda elétrica associada, a direção de propagação do feixe, e aí ela vai incidir numa cubeta, por exemplo, contendo uma solução de compostos opticamente ativos. E aí, a depender de como essa solução é composta, eu vou ter um giro em sentido horário e um sentido anti-horário. Tá. Aqui é mostrando as oscilações do campo elétrico, né? Então eu tenho em direções perpendiculares, direção de propagação da luz. Quando ela passa no filtro, eu não vou ter mais essa luz em todas as direções, certo? A luz emergente, ela oscila em um único plano, por isso que ela é chamada de luz plano polarizada. Então eu tenho aqui uma luz que vai oscilar em todas as direções perpendiculares. Quando ela passa no filtro, ela vai oscilar em um único sentido, em um único plano, certo? Se esta passa por um segundo polarizador perpendicular ao primeiro, eu tenho ele fica obliterado, né? Eu não tenho passagem de luz plano polarizada. Então, por exemplo, se eu pegar esses dois óculos aqui, um com um filtro que permite passar um único plano, a luz oscilando em um único plano, se eu coloco um segundo filtro perpendicular ao primeiro, ele não vai mais deixar passar a luz nesse plano, então a resultante disso é a ausência de luz, né? Não tenho passagem de luz por esse filtro. O polarímetro é o equipamento que a gente vai usar para medir essa variação de ângulo na luz plano polarizada quando ela incide em uma amostra que é opticamente ativa, certo? Então eu tenho aqui, no polarímetro, eu vou ter a fonte de luz que tem luz oscilando nos diferentes sentidos, né? Então eu tenho todos os planos aqui. Ela vai passar por um polarizador que vai permitir que a luz emergente oscile num único plano. Então eu tenho aqui esse plano aqui vertical, e eu vou ter uma célula contendo a amostra. À medida que essa luz incide na amostra, se ela for uma amostra opticamente ativa, ela vai girar esse plano da luz incidente, certo? Então, como as setas indicam, a solução opticamente ativa gira o plano da luz plano polarizada, certo? Então, ela vai girar, e esse giro vai ser proporcional à concentração que eu tenho ali daquela amostra, concentração em excesso de um dos dois componentes opticamente ativos. Então, a luz que vai emergir da célula onde a amostra está contida vai girar num ângulo a depender da amostra que tem aqui dentro. E aí eu vou ter um analisador. Esse analisador ele vai girar, ele é um segundo filtro, certo? Então, digamos que a luz que emergiu aqui do polarizador, ela oscila na vertical, certo? Digamos que essa amostra aqui girou a luz plano polarizada, essa amostra opticamente ativa, girou em 50 graus, sei lá. Quando o polarímetro estiver na vertical aqui, ele não vai permitir que a luz passe, ele não vai captar a passagem de luz.
Esse polarímetro, ele também oscila, ele gira. À medida que ele gira, vai chegar em um determinado ângulo dessa rotação, onde a luz vai ser captada. E aí ele determina. Essa amostra aqui fez a luz plano polarizada girar em 50 graus. E aí eu determino, a partir dessa medida, eu determino se a minha amostra é opticamente ativa, se eu tenho uma amostra contendo um único enantiômero, se eu tenho um par de enantiômeros e um deles está em excesso, assim por diante. Beleza? Isso aqui é explicando, né? Então, eu tenho o polarizador e o analisador paralelos. Se eu não tiver nada que gire essa luz no caminho, a luz polarizada atravessa e atinge o analisador, que nesse caso aqui é representado pelo olho, né? Mas esse aqui vai ser o analisador do equipamento. Se eu tenho o polarizador e o analisador perpendiculares, sem substância opticamente ativa, esse segundo analisador não permite que a luz plano polarizada chegue ao analisador, certo? Esse segundo filtro impede que a luz passe para o analisador. Se eu tenho uma amostra, e essa amostra é opticamente ativa, ele vai girar esse plano original da luz que passou para cá, e esse analisador ele vai determinar qual é o ângulo desse giro, certo? A substância na célula entre o polarizador e o analisador é opticamente ativa, e esse analisador ele precisa rodar, ele precisa girar para atingir o ângulo no qual a luz plano polarizada consegue emergir dele, certo? E aí ele determina que se esse giro é em sentido horário, se esse giro é em sentido anti-horário e qual é o grau, qual é o ângulo desse giro. Beleza? Todo mundo acompanhando? Dúvidas até aqui? Achei meio confuso, professor, isso daí, mas, assim, pode repetir sobre essa questão do analisador, porque eu achei um pouquinho confuso essa questão. Certo. Você tem a luz que se espalha em todos os planos, certo? Ela vai oscilar para todos os lados. Quando ela passa no polarizador, ela fica num único sentido. Ela pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, mas é um sentido só. Ela oscila num único sentido. Se eu tiver um filtro, vou ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui. Digamos que eu tenha um filtro que está nesse sentido aqui. Essa luz vai passar, certo? O segundo filtro do analisador. Essa luz vai passar. Se ele tiver assim, a luz não passa, certo? Ela é bloqueada. Então, esse analisador ele permite determinar qual é o ângulo onde a luz consegue passar. A luz que foi polarizada no começo. Se essa luz atinge uma amostra que é opticamente ativa, uma amostra que tem enantiômeros que são opticamente ativos, quando ela incide, ela incide assim na amostra, e os componentes daquela amostra fazem ela girar. Então ela gira assim ou gira assim, certo? O que é que o analisador vai fazer? Ele vai ter que girar junto, para permitir que essa luz, digamos que a luz girou para cá. Então o analisador que estava assim, ele vai ter que girar assim, certo? Para permitir que a luz passe e atinja o detector no final. Esse giro, essa diferença daqui para cá, esse giro, ele é quantizado. Eu consigo dizer, girou 32 graus em sentido horário. E aí, sabendo que ele girou 32 graus em sentido horário, eu sei que aquela amostra fez com que isso acontecesse, certo? E aí, o próximo slide que eu vou mostrar é como é que a gente usa isso. Mas ficou mais claro agora? Sim, ficou. Obrigado. Beleza. Pronto, então esse giro ele vai depender da natureza da amostra, do caminho que é percorrido, do tipo de célula que é usado e da concentração da amostra, certo? Então, esses são, como vocês podem ver, são bastantes variáveis, certo? E aí, para que a gente consiga, como químico orgânico, usar isso da melhor forma, a gente consegue determinar a rotação que uma amostra faz em condições específicas, porque aí eu consigo comparar, certo? Então, digamos que eu tentasse fazer essa medição com equipamentos aleatórios. Então, eu faço aqui em Maceió vou tirar esse negócio aqui. Eu faço aqui em Maceió com um equipamento que tem uma célula X, que tem
meio centímetro de comprimento. E aí o cara faz em Salvador com uma célula que tem 2 centímetros, o outro em Porto Alegre com uma célula de 5 centímetros. Então a comparação entre esses dados fica muito complicada. Para evitar que isso aconteça, a gente faz a comparação da rotação em condições padrão, certo? E aí, com isso, eu consigo determinar a rotação específica dos compostos que eu estou estudando. Então, deixa eu colocar aqui. Certo, então, vocês veem a minha tela, né? Essa rotação específica, ela vai usar condições padrão para que eu consiga comparar os dados independente de onde eu faça essa análise. Então, a rotação específica é uma rotação causada numa solução de 1 grama por ml, certo? Então, eu tenho uma concentração padrão em um tubo de 1 decímetro a uma certa temperatura. Então, e ao comprimento de onda. Então, por exemplo, quando eu determino a rotação específica de um composto, eu vou usar sempre essa solução nessa distância, e aí eu digo qual é a temperatura e qual é o comprimento de onda, certo? Então, alfa vai ser a rotação observada, essa rotação aqui. O comprimento do tubo da amostra em decímetro vai ser dado por L, e a concentração em grama por ml, grama por centímetro cúbico, certo? Então eu consigo, se eu fizer a medição num equipamento diferente dessas condições, eu consigo transformar esse meu resultado comparado à rotação específica daquele determinado composto, certo? Essa rotação específica é uma propriedade física do isômero ativo, de isômeros opticamente ativos, e a delta D, ou a alfa D, é a rotação quando se utiliza a linha D, que é o comprimento de onda específico de uma célula de sódio, certo? Então, quando eu coloco nessa notação aqui, eu consigo comparar com experimentos feitos em qualquer equipamento do mundo, porque aí eu estabeleço quais são os parâmetros, e dentro desses parâmetros eu observo aquela determinada rotação, certo? O que isso quer dizer? Essa rotação específica, ela é determinada para os compostos puros, para os enantiômeros puros. Então, digamos que a gente está trabalhando com 2-butanol. Eu vou lá e vejo que o R2-butanol, ele tem uma rotação específica que vai ser, sei lá, 32 graus. E o S, por conseguinte, vai ter o oposto, menos 32 graus. Né? Um gira em sentido horário, o outro em sentido anti-horário. Menos 32 graus. Isso vai depender de todos esses parâmetros que eu coloquei aqui. Se eu tiver proporções diferentes... primeiro, se eu tiver os dois compostos, o R e o S, em proporções iguais, um girando em sentido horário e o outro girando em sentido anti-horário, a resultante disso é zero. Né? Então, o ângulo que eu vou observar é zero. Não vejo rotação da luz plano polarizada. Ela se mantém no mesmo plano que foi originado pelo polarizador lá no começo. Se eu tenho os enantiômeros puros, a rotação específica vai dar esses 32 graus. Ou, se for um isômero para o sentido horário, se for outro isômero, sentido anti-horário. Se eu tiver uma mistura dos dois, mas um deles está em excesso, eu vou ter a resultante que vai ser diferente de zero, a depender da concentração que eu tenho em excesso. Beleza? E aí eu consigo determinar. Então, 2 enantiômeros devem ter o mesmo valor de rotação óptica, porém com sinais contrários. Então, eu tenho aqui o 2-butanol, chutei errado. Na verdade, é a rotação específica dele a 25 graus Celsius. Eu coloco a temperatura e usando a rotação específica com a linha D do sódio de 500 e alguma coisa que eu esqueci, 589,3 nanômetros. Então, se eu tenho um isômero, e a gente pode até, estabelecendo a ordem de prioridade. Então, 1, 2, 3. Isso aqui está para trás, esse aqui é o isômero S. 1, 2, 3. O hidrogênio para trás, esse é o isômero R. Certo? Então, eu tenho valores opostos, iguais, só que com sinais opostos. Né? Um isômero gira em sentido horário, o outro isômero em sentido anti-horário. Certo? Vejam também que a rotação específica ela não tem a ver com o sistema RS, certo?
Nesse caso aqui, eu tenho o isômero S, sendo destrógeno, girando no sentido horário, e o isômero R, sendo levógeno, girando em sentido anti-horário, certo? O sistema R e S é um sistema de nomenclatura que independe de análise experimental, né? A rotação específica não, ela é determinada no equipamento e depende do nome que eu dei antes. Então eu tenho o R 2-metil-1-butanol, tenho o S 2-metil-1-butanol. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um composto que o R é levógeno, tenho um composto que o R é destrógeno, ou é o contrário, um composto onde o R é destrógeno, gira no sentido horário, e o outro, um R, onde o composto gira no sentido anti-horário, certo? Então, o sistema RS é independente da rotação específica. Beleza? Então, para esses compostos aqui, vejam que eu tenho rotações específicas que são associadas àquele determinado composto. Ó. Então, eu tenho o mesmo tamanho de cadeia, mesmo substituinte metil, aqui, mas aqui eu tenho hidroxila, aqui eu tenho um cloro, e a rotação específica desses compostos são diferentes, certo? Dos dois enantiômeros, dos pares de enantiômeros, eu tenho rotações com o mesmo valor numérico, modular, mas com sinais diferentes, sinais opostos, certo? Então, isso aqui, por exemplo, para compostos conhecidos, essa aqui é uma técnica que eu posso usar para determinar se eu tenho, por exemplo, se eu fiz isso aqui por síntese, ou se eu obtive o produto natural, sei lá, por isolamento de um fungo, uma planta. Se eu quiser saber se esse isômero, se esse composto, ele é uma mistura de isômeros, se ele é o enantiomericamente puro, ou se ele tem um dos dois isômeros em excesso, eu posso determinar através da rotação específica, certo? Então, como eu falei, não necessariamente eu tenho essa correlação. RS é nomenclatura, a depender da orientação na orientação espacial, e o sentido em que a luz polarizada, plano polarizada, é girada, a depender desses isômeros presentes, é específico daquele determinado composto e não tem nada a ver com o sistema RS. Beleza? Dúvidas? Tranquilo até aqui? Tá. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Certo, então dá para a gente falar aqui rapidamente das formas racêmicas. Certo, então eu posso ter, quando eu trabalho com pares de enantiômeros, eu posso ter os enantiômeros isolados, puros, certo? Ou eu posso ter uma mistura deles em diferentes proporções. Eu posso ter mais do A, mais do B, ou posso ter quantidades iguais de A e B. Quando eu tenho quantidades iguais, quando eu tenho uma mistura equimolada de dois enantiômeros, eu chamo essa mistura de racemato ou de mistura racêmica, certo? A mistura racêmica, quando eu falo que uma mistura é racêmica, eu estou dizendo que eu tenho o mesmo número de mols dos dois isômeros ali presentes, e a resultante óptica, de rotação óptica dessa mistura racêmica é zero. A mistura não apresenta rotação óptica, porque, como eu falei para vocês, a rotação vai depender da concentração e da natureza do isômero ali presente. Se eu tenho um girando em mesma quantidade em sentido horário e o outro em sentido anti-horário, a resultante disso é zero. Então, se eu quero determinar, por exemplo, se eu tenho uma mistura racêmica ou se eu tenho um excesso enantiomérico de um dos dois, eu posso fazer isso por atividade óptica. Eu tenho 2-butanol, o R2-butanol. Aqui é só ilustrando o que acontece no polarímetro, né? Eu tenho a luz que incide no polarizador, ela assume um único plano, por isso luz plano polarizada, incide numa amostra de 2-butanol, R2-butanol, e aí ele gira. Essa luz, ao incidir na amostra de 2-butanol, ela gira. Certo?
E aí, essa rotação ela vai ser detectada e vai ser quantizada. Se eu passo depois, ou na mesma mistura, se eu tenho o S2-butanol, na mesma concentração do R, ele vai girar exatamente igual, só que no sentido oposto. Girando igual, de forma com a mesma intensidade, só que no sentido oposto, a resultante disso vai ser que a luz plano polarizada que entrou sai do mesmo jeito. Então eu não tenho rotação óptica, atividade óptica, quando eu tenho uma mistura com a mesma quantidade dos dois isômeros, certo? Se eu fizesse esse experimento aqui em sequência, colocasse uma solução de R2-butanol a 1 molar, com as mesmas condições, a mesma temperatura, passasse por um polarizador, depois passasse pela amostra, detectasse a rotação e passasse por uma segunda célula contendo o S2-butanol com a mesma concentração, a resultante também seria zero. Certo? Então, se eu quero saber, se eu tenho a possibilidade de fazer uma síntese Akira, uma síntese não estereosseletiva, e eu quero saber se ela realmente não é estereosseletiva, se eu fizer a medição da rotação óptica, ela tem que dar zero, né? Não apresenta a rotação óptica. Certo. Então, eu falei dos extremos. Eu posso ter compostos enantiomericamente puros, que vão dar uma rotação específica. Eu posso ter racemato, onde não tem rotação, né? A rotação ali vai ser zero. E eu posso ter também situações onde eu tenho um excesso de um dos dois enantiômeros, certo? Esse excesso enantiomérico, ele também é conhecido como pureza óptica, e ele pode ser determinado a partir do número de mols de um dos compostos em relação ao outro, né? Então, o excesso enantiomérico ele é dado em percentagem. Então, eu tenho o número de mols de um enantiômero menos o número de mol do outro enantiômero dividido pelo total. Multiplicando isso por 100. Então, se eu quero saber qual é o excesso de A em relação a B, eu coloco o número de mols de A menos o de B dividido pela soma de A e B vezes 100. Certo? E isso pode ser calculado a partir das rotações ópticas. Então, o excesso enantiomérico em função da rotação óptica vai ser a rotação observada dividida pela rotação específica de um dos enantiômeros puros, né? Tanto faz de um ou outro. Eu vou saber qual é o enantiômero que está em excesso pelo sinal. Se o sinal ficar positivo, é destrógeno, se fica negativo, é o levógeno. Então, por exemplo, numa mistura de enantiômero do 2-butanol, eu tenho uma rotação específica de mais 6,76, certo? E aqui eu tenho as rotações específicas de cada um dos dois enantiômeros isolados, certo? E aí, o que é que vocês acham? Como é que eu faço para saber a rotação, o excesso? Primeiro, qual é o enantiômero que está em excesso? Essa é fácil. Qual dos dois aqui está em excesso? Provavelmente o que gira no sentido horário, que seria no caso o primeiro. Exatamente. Pronto. Então, o que gira a luz? Se o sinal da rotação mensurada é positivo, o que está em excesso vai ser o que gira para a direita, né? Gira em sentido horário. E aí, como é que eu determino quanto ele está em excesso? Então, uma formulazinha bem simples, eu vou só dividir a rotação específica observada pela do enantiômero puro. Então, se ele está em rotação de 6,76 e a rotação específica dele é 13,5, eu só vou dividir um pelo outro. Eu vou ter um excesso enantiomérico de mais ou menos 50%. Certo? Isso quer dizer que eu tenho mais ou menos 50% a mais de A do que de B. 50% a mais desse isômero do que do outro. Desse isômero aqui do que do outro. Certo?
Se a gente traduzir esse número de mols, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver 10 mols desse aqui, eu vou ter 15 desse, certo? Eu estou medindo o que está em excesso, beleza? O que vai ser responsável pela rotação é o que está em excesso. Aquilo que tiver igual se anula, né? Então, se eu tenho 10 de um e 15 do outro, eu vou ter 10 e 10 se anulam e eu vou ter um excesso de 50%. Beleza? O excesso do do destrógeno, destro rotatório, é 50%. Então, por exemplo, se eu faço uma síntese, digamos que eu quero fazer esse composto aqui através de uma reação de Grignard, provavelmente o produto da reação não vai ter atividade óptica, não vai ter rotação observável, porque eu fiz uma reação que não favorece um ou outro, certo? Certo. Agora, digamos que eu tivesse, por exemplo, uma reação para preparar isso aqui, que em vez de usar uma reação de Grignard, eu usasse uma reação de substituição. Aí eu vou observar, se eu partir de um composto enantiomericamente puro e eu fizer uma reação que acontece por SN2, eu vou obter um novo composto enantiomericamente puro, certo? Que vocês lembram que aliás, lembram não que eu não falei isso ainda, né? É o próximo assunto. Mas numa reação de substituição nucleofílica, eu tenho, quando ela é bimolecular, ela acontece com inversão de configuração. Então, se eu tinha o R, eu formo o S. Se ela é unimolecular, aí eu vou ter mistura de isômeros, certo? Eu acho que eu estou adiantando um pouquinho, esse assunto vocês não viram ainda. Mas aí como é que eu sei se essa reação ela é seletiva, se ela não é seletiva, se ela é específica ou não? Eu meço a atividade óptica, a rotação, e eu vejo se o produto formado ele tem rotação. Primeiro, se ele tem rotação, para que lado é essa rotação, se é sentido horário ou anti-horário, e segundo, se essa rotação ela dá o valor do enantiômero puro, ou se eu tenho a formação dos dois, mas com excesso de um ou de outro, ou se eu tenho a formação do racemato. Certo? Só vou determinar isso depois que eu fizer a medição da atividade óptica. Beleza? Dúvidas até aqui? Pronto, então deixa eu parar aqui a gravação.